O entrevistado de hoje é Jones Manuel. Jones é graduado em História e mestre em Serviço Social pela UFPE. É natural do Recife, nascido na favela da Borborema, zona sul do Recife, e tendo morado também em Petrolina, no sertão do estado. Jones possui um canal no YouTube com mais de 200 mil seguidores, tendo publicado como organizador 4 livros relacionando o pensamento marxista e a luta contra o racismo e colonialismo. Errei alguma coisa, Jones? Esqueci algo? Corretíssimo, corretíssimo. Já que o PSB, que governa o estado há 16 anos, propagandeia muito seus números na educação pública, né, com o avanço de Pernambuco nos índices do IDEB, né, em que o estado conseguiu subir, aí ficar entre os primeiros no IDEB em referência ao ensino médio, avanço que não se repetiu no ensino fundamental, onde Pernambuco aparece em 19º nos primeiros anos do ensino fundamental, 22º nos 4 últimos anos do fundamental. No ensino médio, que é o que o governo propagandeia mais, aparece em 2º lugar. Mas, candidato, eu gostaria de saber, você que você é professor, né? Gostaria que você avaliasse o desempenho do PSB nesses 16 anos na educação pública, se você concorda com esses autoelogios que as gestões fazem. Antes de tudo, Vinícius, agradeço mais a oportunidade da entrevista, né, com o Brasil de Fato, esse veículo que cumpre um papel tão importante no jornalismo crítico e popular. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, enquanto professor, é dizer que o IDEB é um índice muito limitado para medir a qualidade da educação. O IDEB é basicamente formado a partir de 3 fatores, né? Índice de reprovação, índice de evasão e capacidade dos estudantes de compreensão de texto, português e matemática. Dá para você aumentar o IDEB de maneira artificial, você reduzindo, por exemplo, de maneira automática o índice de reprovação, você aprovando automaticamente os estudantes. No período que eu morei em Petrolina e dava aula em Juazeiro, no Rede Estadual da Bahia, o governo da Bahia estava com um problema muito grande, que era uma nota muito baixa no IDEB, veio uma diretriz da Secretaria de Educação e aprovação automática dos estudantes. Então, a gente, professor, sofria pressão na escola para fazer um processo de aprovação automática e cumprir uma meta de 100% de aprovação em todas as turmas. Aumentar o IDEB, percebe? Então, o IDEB é um índice muito limitado para você pensar a qualidade da educação. Quando a gente vem aqui para Pernambuco, acho que a primeira coisa que você diz é que Pernambuco não tem um verdadeiro modelo de escola de educação em tempo integral. O que a gente tem aqui em Pernambuco é um modelo de escola com conteúdo estendido. O que é uma escola em tempo integral? Deveria ser um espaço em que os estudantes, além do conteúdo regular que eles têm no ensino médio, no ensino básico, português, matemática, biologia, história, geografia, eles também tivessem acesso à arte, à cultura, a teatro, a esporte, balé, karatê, judô, aprender programação, marcenaria, libras, enfim, idiomas, aprender uma série de competências, habilidades, desenvolver o máximo do seu potencial humano e cognitivo. Isso não existe aqui em Pernambuco, e não existe, não só por não estar nos currículos, como por também as escolas não terem infraestrutura adequada para isso. A tendência aqui em Pernambuco é você pegar uma escola normal, colocar ela como escola em tempo integral, sem fazer nenhuma reforma. Então, boa parte das escolas de tempo integral não tem banheiro adequado, refeitório, quadra escola esportivas, biblioteca, laboratório de química, laboratório de biologia, e por aí vai, espaço para teatro, para artes, para dança, não tem nada disso. A minha própria escola, inclusive do ensino médio, Augusto Severo, foi isso que aconteceu, né? Pegaram a escola, transformaram a escola em tempo integral, ela não passou por reforma nenhuma, e agora é a escola em tempo integral. Pronto, acabou-se. Percebe? Aliado a isso, a gente tem um problema, não dá para falar de escola em tempo integral, quando os professores da rede, dos 40 mil professores, cerca de 20 mil estão em contratos precários, sem concursos, sem bons planos de cargos e carreira, o que não dá para você fazer formação continuada se você tem um contrato que é de 2 anos ou 1 ano, percebe? Essa é a média dos contratos dos professores sem concurso. Então, formação continuada com um contrato de 1 ano, isso não existe, percebe? É falsidade falar em formação continuada. Aliado a isso, os professores passaram nos últimos 7 anos sem receber o piso da categoria. Só esse ano, em ano de eleição, é que o governador Paulo Câmara começou a pagar o piso. Mesmo assim, não é o piso
no salário base do contra-cheque. O piso é atingido com as bonificações, gratificações e outros penduricários. Dentre eles, bonificação com maior índice de aprovação. Então, quanto menos alunos o professor reprovar, maior é o salário dele. Veja que um mecanismo institucional perverso para gerar aprovação automática. Os professores se queixam muito de péssimas condições de trabalho, assédio moral, de falta de infraestrutura básica nas escolas, até porque não existe democracia na gestão escolar aqui em Pernambuco, nem a nível de escola, nem a nível de Estado como um todo. Então, a gente não tem eleição como se deve para diretores, né, que atualmente se chama de gestores, a gente não tem participação da comunidade que a escola está inserida, participação dos trabalhadores de educação, participação dos estudantes. A gente defende uma revolução da educação aqui em Pernambuco. A gente precisa de concurso público para professores, a gente precisa de bons planos de cargos e carreiras, para aí sim ter uma formação continuada, de verdade. Não precisa pagar o piso da categoria, mas pagar o piso no salário básico. A gente precisa criar critérios qualitativos para bonificação, critérios de melhor aprendizado, de compreensão de texto, de domínio de conhecimentos múltiplos, não critérios de bonificação com aprovação automática do aluno. A gente precisa fazer uma reforma em mais de 80% da infraestrutura escolar do Estado. O governador Paulo Câmara prometeu em 2014 entregar 200 quadras poliesportivas. A gente está em 2022, não foram entregues nem 150. A gente precisa, inclusive, dar um tom de igualdade à infraestrutura escolar. Você tem algumas escolas que são melhores na região metropolitana, no centro de Recife, mas você vai para a periferia da região metropolitana, para o Agreste, para a Zona da Mata, para o Sertão, as escolas estão, via de regra, caindo aos pedaços. A gente precisa garantir que a escola seja um espaço de efetivação e realização de direitos, contratando via concurso público psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, dentistas, para que a criança ou adolescente entre na escola e tenha esse espaço de acesso, de uma porta de entrada de múltiplas políticas públicas, consiga sair de lá bem alimentado, de banho tomado, com acompanhamento odontológico, acompanhamento de saúde mental, que a escola seja essa espécie de instrumento privilegiado de garantia dos direitos previstos na Constituição brasileira, que nunca foram cumpridos. Nada disso existe em Pernambuco. A gente defende um modelo de ensino em tempo integral baseado nos CIEPs de Leonel Brizola. Aquilo sim é um modelo de educação integral de verdade que a gente não tem em Pernambuco e vai ser criado com o nosso governo. Até porque, inclusive, além de toda essa revolução educacional, a gente vai começar a fazer o básico. Né? Só para você ter ideia, Vinícius, aqui em Pernambuco, o governo do PSB nunca efetivou o mínimo de 30% do PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, e nunca tirou do papel o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar. Então, até o básico para a aprendizagem do estudante, que é a merenda que é de péssima qualidade, comprada de empresas de fora de Pernambuco, deixando de gerar emprego aqui, não é pensada como uma política de segurança alimentar, nem como uma política de educação alimentar para os estudantes. Para você ter uma ideia do nível de absurdo que a gente vive em Pernambuco, no auge da pandemia, quando as escolas foram fechadas, os alunos ficaram sem merenda, qual foi a decisão do governador Paulo Câmara? Foi mandar os estudantes para casa e dar R$50 por mês para eles se alimentarem. R$50 por mês. O que é que o governo do PCB faria? Ele transformaria as cozinhas das escolas em cozinhas emergenciais para continuar produzindo merenda e entregando para as crianças que estão em casa durante a pandemia para garantir a sua alimentação, tendo uma política de segurança alimentar. Você falou aí da questão da alimentação, a escola tem papel importante nisso, né? Nos últimos anos a gente viu aí como a inflação impactou a vida da população e o repasse de verbas para a merenda escolar não acompanhou esse ritmo, né? Está bastante defasado, as famílias têm se queixado da qualidade das merendas e eu queria tratar justamente desse tema da fome agora, né? Porque em 2018, antes da pandemia, né? A gente sabe que na pandemia esses números pioraram, mas antes da pandemia já havia 21,2% da população de Pernambuco em situação de fome moderada ou grave, né? Totalizando aí quase 2 milhões de pernambucanos em situação de fome moderada ou grave. Então, quais políticas devem ser prioritárias no governo do PCB para garantir alimentação saudável e suficiente para a população do estado? Desde o começo do ano, a gente vem pautando a criação de uma rede de restaurantes populares
que comprem alimento da agricultura familiar e da agricultura camponesa, incentivando a agroecologia, o não uso de venenos e uma relação mais harmoniosa entre produção agrícola e natureza. Essa política de criação de uma rede de restaurantes populares seria uma forma de combate à fome, uma forma de gerar renda para o agricultor, o homem e a mulher do campo, e uma forma também de uma política ambiental, estimulando a produção agrícola ambientalmente responsável. Eu fico muito feliz, Vinícius, que agora estão copiando a nossa proposta, né, no debate que teve em Caruaru, da Rádio Liberdade, que nossa candidatura foi excluída. O Danilo Cabral copiou integralmente a proposta da gente, que é criar uma rede de restaurantes populares em cada cidade acima de 50 mil habitantes, além, é claro, da região metropolitana. Então, essa proposta a gente defende desde fevereiro. Danilo Cabral apresentou a proposta igual. A Raquel Lira também agora está defendendo criar uma rede de restaurantes populares. Então, fantástico, inclusive, que a gente está conseguindo pautar o debate, só que eu quero colocar outros elementos, né? Eu espero, inclusive, que outros candidatos copiem também. Veja, primeiro, Pernambuco não tem uma política de reforma agrária, né? O governo do PSB acabou com toda e qualquer política de reforma agrária, e a própria política de melhorar a infraestrutura dos assentamentos aqui em Pernambuco é muito baixa. Então, a gente defende uma política de reforma agrária que o governo estadual tem um papel ativo e decisivo em garantir terra para os homens e mulheres do campo que querem trabalhar, plantar na terra, em garantir crédito para o pequeno e para o médio agricultor. Hoje, em Pernambuco, sabe qual é o programa de crédito que existe do PSB? É um programa de intermediação bancária. Então, o governo meio que organiza os trabalhadores e aí faz a mediação com o banco privado, cobrando juros do mercado privado, e chama isso de política de crédito. Isso não é política de crédito, isso é o governo do Estado fazendo uma arrumação de clientes para entregar para o banco privado. A gente quer uma política pública de crédito concreta para o pequeno e médio agricultor, trabalhador da terra, com juros de, no máximo, 1,5 ao mês, no máximo. E aí, essa própria taxa de juros variar de acordo com o tamanho da propriedade, com o nível de renda tirada a partir da produção agrícola, podendo chegar, inclusive, se for o caso, juros negativos. Então, se a gente tem, por exemplo, uma cidade como Lagoa dos Gatos, que tem um índice de pobreza e de miséria assustador, o agricultora de Lagoa dos Gatos, que quer plantar, ele precisa ter, sim, um juro subsidiado, um juro negativo, e não tem problema, não tem subsídio para a cana-de-açúcar, os grandes usineiros, porque não pode ter para o trabalhador do campo. A segunda coisa, aliás, a terceira coisa, é garantir apoio técnico à nossa agricultura, né? A UPE, nossa Universidade Estadual, que poderia ter um papel central nesse apoio técnico na parte das extensões rurais, a UPE está abandonada, não tem concurso público para a UPE desde 2014, o repasse de verbas cai cada vez mais, a própria Fundação de Amparo à Ciência aqui em Pernambuco vive também com cortes, não é estimulada a pensar a política agrícola do Estado e desenvolver o aumento da produtividade das culturas, uma produção agrícola ambientalmente responsável, por aí vai. A gente quer mudar isso, quer usar a nossa FACEP, quer usar a nossa UPE para apoiar, dar apoio técnico à agricultura e dentro dos projetos de reforma agrária, além de, evidentemente, garantir também uma política de escoamento da produção. Um dos grandes problemas que a gente tem aqui em Pernambuco é que a gente tem uma quantidade significativa de pequenos e médios agricultores que não têm capacidade de escoar essa produção e fica na mão de atravessadores. Então, a gente foi para Bezerros, estava conversando com o pessoal que planta café lá na Serra Negra. O que mais o pessoal reclama é que você tem um grande proprietário, um grande latifundiário que sai comprando dos pequenos, paga uma miséria e depois revende para os mercados, para as ceasas e por aí vai, e da vida ele ficando com quase todo o lucro. O governo de Pernambuco não pensa numa política de escoamento da produção, além, é claro, de garantir infraestrutura básica, né, de água, de estradas, de iluminação, e também garantir uma dinâmica que o jovem do campo consiga ficar no campo. Uma das coisas que as pessoas mais falam, você chega, por exemplo, em Bezerros, você chega em Belém de São Francisco, em Parnamirim, por aí vai, é que o estudante, o jovem, ele quer estudar, ele tem que sair da cidade, ele tem que ir para o Recife, ele se forma, não tem emprego, então ele tem que vir para Recife. A gente tem que acabar com esse êxodo forçado, porque é forçado. Eu conversei quando a gente teve em Bezerros recentemente, no lançamento da nossa candidata deputada estadual, Luísa Mello, com vários jovens que falaram assim, eu saí de Bezerros e fui morar em Recife, eu não queria, não. Se eu pudesse estudar aqui, se eu pudesse trabalhar aqui, eu estava na minha terra em Bezerros, mas não tem oportunidades, né, porque dá dessa concentração. Só para você ter uma ideia, mais 50% do PIB é concentrado em 10 cidades.
né, do PIB pernambucano em 10 cidades do estado, ou seja, tem uma concentração econômica gigantesca e que o governo do estado não faz nada para tentar redistribuir essa riqueza em todo o estado de Pernambuco. Então, a gente vai ter uma política de reforma agrária, a gente vai ter uma política em que a Secretaria de Agricultura vai ser aberta aos movimentos sociais, aos movimentos camponeses, ao MST, à Via Campesina, à CPT, incentivar as cooperativas de agricultores para fazer uma coisa que é muito engraçada, Vinícius. Aqui em Pernambuco tem uma briga pelo legado do Dr. Miguel Arraes, né? A Marília Arraes brigando de um lado e o Danilo Cabral, o PSB, brigando do outro. Os dois brigam pelo legado do Dr. Miguel Arraes. Uma das coisas que mais caracterizou o governo Arraes, antes do golpe e pós-golpe, foi uma política de reforma agrária e de apoio aos assentamentos. Nem a Marília Arraes nem o Danilo Cabral defendem reforma agrária. Eu, inclusive, chamo a atenção de quem está acompanhando essa entrevista, quem está vendo o vídeo, quem vai ler depois, que nos 2 debates que aconteceram até agora, em Caruaru, na Rádio Liberdade, na TV Nova, que nossa candidatura foi excluída, ninguém falou de reforma agrária. Ninguém. Percebe? Só quem defende de maneira sistemática a reforma agrária nessa eleição é a nossa candidatura. Pernambuco tem sofrido aí com a segunda maior taxa de desemprego do país, né? Os números do PNAD do mês de julho davam conta de que 13,6% da força de trabalho dos pernambucanos estava desempregada, né? Um outro levantamento do fim de 2021 apontava que os 40% mais pobres da população da região metropolitana estavam sobrevivendo com R$ 104 por pessoa, né, mensais. Então, o que fazer para gerar emprego e gerar renda para que a população possa ter mais autonomia e dignidade na sua vida? Tem, basicamente, 4 pilares fundamentais para a geração de emprego. Acho que o primeiro pilar é reativar a economia a partir de um choque de investimento público centrado na construção civil. Mais uma vez, eu fico muito feliz que nossas propostas estão sendo incorporadas pelos outros candidatos. No debate da UFPE, a gente colocou a perspectiva de construir 100 mil moradias populares por ano, estimulando cooperativa de trabalhadores, mutirões e a contratação de pequenas e médias empreiteiras como forma de reativar a circulação econômica de maneira imediata e gerar emprego e renda. E no debate da TV Nova, que, repito, a gente foi excluído, o João Arnaldo do PSOL repetiu a mesma proposta, incorporou a nossa proposta de construção de 100 mil moradias populares, que o número pode parecer alto, mas é perfeitamente viável. Inclusive, pensando que Pernambuco tem, segundo dados do IBGE, mais de 300 mil imóveis abandonados, que não cumprem sua função social, que estão lotados de dívida. Então, a gente poderia, inclusive, a partir de um amplo programa de requalificação de imóveis, garantir de maneira imediata casa, moradia popular para a população de maneira muito tranquila. Então, reativar a economia a partir da construção civil, construindo moradias populares, incentivando a geração de emprego, renda, e aí isso vai reativar o comércio, os serviços. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, eu já falei, é um pilar de reforma agrária, de garantia de crédito, de apoio técnico, de infraestrutura, de terra, de compras governamentais para o trabalhador do campo, né? Garantindo a geração de renda maior na zona da mata, no agreste, no sertão, porque fora da região metropolitana de Pernambuco, a agricultura tem um peso muito importante na economia das pequenas e médias cidades aqui de Pernambuco. Então, a reforma agrária como um pilar, não só de combate à fome, como de geração de emprego e renda e oportunidades econômicas, é o segundo pilar fundamental. O terceiro pilar é uma proposta de universalização de direitos. Eu fiquei levemente chocado, Vinícius, quando no debate de ontem da TV Nova teve uma pergunta sobre como erradicar a miséria, e foi um confronto entre o João Arnaldo e a Raquel Lira. Ambos falaram basicamente de renda básica. Vejam, uma proposta de renda básica é fundamental, a gente também defende, só que a proposta de renda básica não erradica a miséria. Inclusive, uma proposta de renda básica, qualquer liberal que não seja um fascista consegue defender, como é o caso, por exemplo, do Reinaldo Azevedo, percebe? A universalização de direitos, ou seja, pensar as políticas públicas e injetar dinheiro público para garantir que a gente consiga universalizar o acesso ao ensino médio e básico, para acabando com o analfabetismo em Pernambuco. Pernambuco tem em média 1 milhão de analfabetos. A gente consiga garantir
pensão básica para todo o Estado. Hoje, dos 6 bilhões e 700 milhões de orçamento da saúde, só 33 milhões vai para a atenção básica, percebe? A gente tem que garantir o acesso à água, a saneamento básico, criar centros de referência no combate à violência contra a mulher, eleitos por mulheres, as coordenadoras de quem vai dirigir esse centro, pensar toda uma rede de equipamentos públicos que vai garantir efetivação de direitos de cidadania e vai gerar muito emprego, gera emprego na construção dessa rede de direitos universais e na própria gestão dessa rede via concurso público. Então, a demanda de emprego público via concurso, ampliando a infraestrutura de direitos do Estado, né? Terceiro pilar fundamental para a geração de empregos, e o quarto pilar, aí sim, é ter uma política de reforma tributária progressiva, que a gente quer aumentar a tributação, por exemplo, no ICMS, para o consumo de luxo para os mais ricos, e reduzir de maneira substancial a tributação para a classe média e para a classe trabalhadora, incentivando a geração de pequenos e médios negócios, especialmente no circuito cultural, aliás, no circuito econômico da cultura, né? Então, reduzir carga tributária, reduzir burocracia, reduzir encargos para quem quer abrir uma livraria, para quem quer abrir uma sala de cinema, para quem quer abrir um bar, para quem quer abrir uma galeria de arte, enfim, estimular ao máximo o comércio e os serviços, particularmente na área da cultura. Por quê? A economia criativa da cultura, em Pernambuco, é um polo muito importante para a geração de empregos, para a atração de turistas, só que ela não tem uma política planejada e direcionada para fomentar esse setor. Pelo contrário, né, o orçamento da cultura aqui no governo do Estado é menos de 1% das despesas correntes no ano, e você pega fundos importantes como o FUCultura esse ano não tem nem 30 milhões, percebe? O Fundo de Apoio à Cultura. Então, assim, a gente precisa ter uma política voltada, até porque quando você pega a estrutura de emprego no Brasil, em Pernambuco, a cada 10 empregos, em média, 5 ou 6 são gerados por micro e pequenos negócios. Então, a gente precisa estimular, fomentar esses micro e pequenos negócios. Agora, claro, combate realmente estrutural ao desemprego e à miséria é feito com democratizar o acesso à terra, sabe? Quem fala em erradicar a miséria só com renda básica está com um discurso liberal. E aí pode ser um discurso liberal de esquerda, com acessibilidade social, mas é um discurso liberal. Democratizar o acesso à terra, universalizar direitos e pensar a geração permanente de uma política de empregos também centrado no gasto público e na economia pública. Isso passa, evidentemente, também por recuperar a Compesa, por tomar de volta a CELP, recolocar em controle público, por não privatizar a Copegás, por recuperar o LAFEP, que está abandonado. De novo, o Danilo Cabral e a Marília Reis brigam tanto pelo legado do doutor Arraes, mas nessa eleição, até agora, eu só vi a gente falando da necessidade de recuperar o LAFEP, que está num processo de desinvestimento gigantesco. Então, pensar uma política econômica centrada no investimento público e na economia pública, estimulando o pequeno e o médio. Outra queixa constante da população que aparece em toda eleição é em relação ao atendimento à saúde, né? Existem poucos equipamentos no interior do estado e o que faz muitas pessoas dependerem do tratamento fora do domicílio, com abrigo precário aqui na capital, e chegando aqui encontram emergência superlotada, teto caindo. Então, o que seria prioridade para você na área da saúde pública em Pernambuco? Eu acho que a primeira prioridade é fazer auditoria nas contas da saúde. Todo ano o orçamento para a saúde é 6 bilhões e 700 milhões. E desse montante, cerca de 30%, mais ou menos 2 bilhões, vai para as OSS. O que são OSS? Organizações Sociais da Saúde. São entidades de direito privado que não deveriam ter lucro, deveriam ser filantrópicas, mas na prática tem muito lucro, onde a OSS faz a gestão dos hospitais, das UPAs, dos ambulatórios, dos centros de reabilitação. Em média, o serviço custa 30% a mais do que é da administração direta do governo, as condições de trabalho são péssimas, as reclamações são várias. Então, por exemplo, o próprio Hospital da Restauração que a gente viu tem OSS lá, percebe? A gente precisa fazer uma auditoria nessas contas, a gente precisa tirar o comando da gestão em saúde de mãos privadas e retomar, acabar com a privatização da gestão em saúde via concurso público. Você que está ouvindo a gente, pense só nessa lógica. Quando uma dona Maria, que é contratada para ser auxiliar de serviços gerais por um OSS no hospital desses, ela recebe um salário mínimo. Só que o governo do estado paga a OSS por aquela trabalhadora o equivalente a 4 salários mínimos.
E aí a OSS diz que isso é gestão de pessoal, gestão de recursos humanos. Então, tipo assim, que gestão ineficiente é essa que a manutenção, a gestão daquele emprego custa 3 vezes o salário de Dona Maria que faz a limpeza no hospital? A gente quer uma administração direta em que, por exemplo, uma trabalhadora que é auxiliar de serviços gerais, ela possa ganhar 2 salários mínimos e meio, e a gente vai, inclusive, tá economizando dinheiro e subindo o salário dela em mais de 100%. Esse é o primeiro passo. O segundo passo fundamental é fazer da atenção básica, atenção primária à saúde prioridade. Como eu já disse, o investimento em atenção básica aqui é só 33 milhões. O que é atenção básica? É aquela atenção na ponta. É o postinho, é o remédio no posto de saúde, é saber se vai ter no posto de saúde fisioterapeuta, psicólogo, dentista, equipes multiprofissionais, né? O NASF, a Política de Saúde da Família, multidisciplinar, foi extinta no governo Bolsonaro e o governo Paulo Câmara não fez nada, deixou acabar. Então, hoje, o que mais tem é você chega no posto de saúde, tem basicamente uma enfermeira e uma técnica de enfermagem só. Aí só dá para medir pressão, aplicar injeção e muito mal olhar a língua dos outros e os batimentos cardíacos, percebe? A gente quer que a atenção básica seja prioridade, aumentando em no mínimo 50 milhões por ano investimento em atenção básica, fazendo com que as unidades básicas sejam um espaço com equipes multidisciplinares, qualificadas, com boa infraestrutura, para fazer com que as pessoas não desenvolvam doenças mais graves, porque a saúde básica é a ponta. Então, se você tem um bom acompanhamento, 100% de cobertura de saúde da família, equipes multidisciplinares, infraestrutura de atenção básica funcionando, uma verdadeira cobertura territorial, a pessoa, por exemplo, que tem um acompanhamento adequado de um nutricionista do seu posto, ela não vai desenvolver diabetes, porque as chances disso acontecer vão ser mais reduzidas. Se você não tem isso, a pessoa desenvolve diabetes, a gente vai precisar fazer hemodiálise, vai ter vários problemas e por aí vai. Enfim, vai precisar fazer tratamentos, mas, aliás, hemodiálise não, a pessoa vai ter problemas mais complexos por causa de uma diabetes, se ela não tem um acompanhamento adequado, percebe? O terceiro pilar é distribuir infraestrutura hospitalar de média e alta complexidade por todo o estado de Pernambuco. Há uma concentração absurda na região metropolitana. O PSB não terminou até hoje o Hospital do Serra Talhada, não terminou até hoje o Hospital da Mulher de Caruaru. A gente vai concluir as obras paradas, as UPAs especialidades que o governo Paulo Câmara prometeu em 2014 em Palmares e região e nunca entregou. A gente vai concluir as obras paradas, vai garantir a descentralização da infraestrutura de média e alta complexidade, além de que garantir também a descentralização da formação, porque esse é um dos grandes problemas, Vinícius. A gente tem, é muito difícil você levar um médico, uma médica, por exemplo, para trabalhar em Parnamirim, para trabalhar em Dormentes, para trabalhar em Lagoa dos Gatos, porque todo o processo de formação é concentrado na região metropolitana e em algumas cidades polos, né, como Caruaru, como Petrolina. As pessoas precisam ter a formação em saúde também na sua região, pensando os polos de cada localidade e garantir que elas fiquem naquela localidade. Para isso, de novo, a gente precisa usar o pé, a gente precisa recuperar o pé, precisa fazer com que o pé seja o grande polo de formação de pessoal, de trabalhadores e trabalhadoras da saúde para o sistema público. E também garantir boas condições para os trabalhadores da saúde. Né? A gente tem um compromisso de pagar o piso da enfermagem, a gente tem um compromisso de criar melhores condições de trabalho e fazer com que deixe de ser realidade o que é hoje, que são os trabalhadores comprando do próprio bolso, por exemplo, luva, o básico de material de trabalho que está faltando. E, como em tudo no nosso projeto de governo, democratizar a gestão, né? Abrir a gestão de verdade, fazer com que os conselhos funcionem, fazendo com que as conferências tenham suas deliberações respeitadas, tirando a administração da saúde das mãos do LIMIP, que é hoje quem domina a saúde em Pernambuco, e das OSS de maneira geral. Perguntar também agora sobre segurança pública, né, que é outro problema sério no nosso estado. A região metropolitana está com índices, esse ano 2022, a região metropolitana está com índices de morte por arma de fogo piores do que do Rio de Janeiro. Então, queria saber o que é que o PCB, estando no governo do estado, vai fazer para resolver essa questão da segurança pública no estado, em Pernambuco. Eu quero abrir a resposta sobre segurança dizendo o seguinte: no debate de Caruaru, em que a gente foi excluído, ninguém falou de violência policial.
E aí você destacou muito bem, no primeiro semestre desse ano, teve mais pessoas mortas por tiros em Pernambuco do que no Rio de Janeiro, muitos desses índices, inclusive, relacionados à própria atuação da polícia, e ninguém falou de violência policial. Nossa candidatura é a única que coloca abertamente para debate uma política de desencarceramento, tentando trazer para o grande público o debate do abolicionismo penal. É só a gente que faz isso aqui em Pernambuco. E o que é segurança pública para a gente? Primeiro, a gente tem que controlar a própria violência do Estado. Em Pernambuco e no Brasil, o próprio Estado é um dos maiores fatores de geração de violência. Então, a gente quer criar um conselho de defesa e proteção dos direitos humanos voltados para a segurança pública, que vai ter acesso à farda, a câmera, as imagens da câmera na farda dos policiais, assim como uma captação de áudio, e o controle desse material vai ser externo à corporação, não vai ser a própria PM que vai gerir isso. A gente quer criar canais de ouvidoria eficientes, externos à PM, que façam a denúncia, a fiscalização e o acompanhamento da atividade policial. A gente quer garantir o acesso à justiça, ampliando a defensoria pública, efetivando a advocacia dativa, para fazer com que as pessoas vítimas de violência policial tenham cobertura de verdade. A gente quer ampliar os programas de proteção às pessoas ameaçadas de morte, inclusive para fazer com que seja possível você denunciar uma violência policial sem ter medo das represárias. E a gente quer, evidentemente, também firmar uma postura política que aqui, no governo do PCB, de uma violência policial vai ser tolerada. No ato Fora Bolsonaro, 29 de maio, os policiais arrancaram o olho de 2 trabalhadores que não estavam nem sequer no protesto, a propósito, e o governador Paulo Câmara nunca puniu ninguém. Percebe? Isso dá um sinal verde para os abusos que a PM comete nas favelas, nos bairros, nos morros, nos alagados de Pernambuco afora. Aliado a isso, a gente precisa ter uma verdadeira política de combate às cadeias do crime. Né? Então, Pernambuco não tem uma política de verdade de combate ao tráfico de armas, à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro. Por ano, cerca de 20 bilhões de reais, segundo estimativas, são sonegados aqui em Pernambuco. E aí é onde a coruja dorme, né? Onde se comanda as cadeias do crime. Porque, assim, é muito bom estar fazendo discurso fácil de bandido bom é bandido morto. É muito bom estar defendendo armar de fuzil a guarda municipal, que é a proposta que o Miguel Coelho apresenta, que é inconstitucional, é ilegal, inclusive, sabe? Só que isso não resolve se você não ataca as cadeias do crime. Então, a gente é a única candidatura que vem fazendo uma proposta de, a gente quer desmontar o tráfico de armas, a gente quer desmontar a lavagem de dinheiro, a gente quer desmontar a sonegação fiscal, que é onde estão os verdadeiros criminosos. A gente quer tolerância zero com o crime, mas com o criminoso de verdade, com aquele que manda, com barão, com peixe grande. É isso um braço também da prevenção, né? O Pacto pela Vida alardeava muito que ele ia atuar em 2 frentes, na repressão e na prevenção. Essa coisa de prevenção nunca veio, aí se relaciona com outras respostas que a gente já deu, de universalização de direitos, de geração de emprego, de pensar as oportunidades específicas para a juventude e para a classe trabalhadora fora da região metropolitana, para fazer com que o fator da desigualdade, o fator da pobreza, que é um fator gerador de violência, seja também atacado como braço da prevenção. Além disso, né, fazer com que se cumpra a lei nos presídios. A gente tem a genial ideia, como teve o Brizola no Rio de Janeiro, de achar que a lei também deve valer na segurança pública. Então, os presídios pernambucanos, a Constituição não é cumprida, a lei de execuções penais não é cumprida, os presídios são verdadeiros centros de tortura e violação de direitos. A gente quer adequar os presídios, basicamente, à lei. Candidato, você não conta com o apoio formal de nenhum prefeito, seu partido não possui mandatos na Assembleia Legislativa nem na Câmara Federal, e uma consequência disso é que sua campanha acaba tendo menos recursos e não tem tempo de TV e rádio. Como você tem encarado esse desafio e como é que pretende reverter essa desvantagem estrutural da sua candidatura? Excelente pergunta, Vinícius. Oficialmente, nosso fundo eleitoral não chegou ainda, a gente não tem acesso ao fundo partidário, então todo o dinheiro que a gente está usando na campanha é o dinheiro das doações, a partir do que era apoiar, a gente tem 30 mil. Então, assim, a gente está fazendo a campanha para o governo do Estado com 30 mil reais. É isso. Qualquer candidato a deputado do PSB, a deputada estadual, tem mais orçamento do que isso. A despeito disso, a gente está conseguindo pautar vários debates. A nossa candidatura é a única candidatura que faz a crítica frontal, sem meias palavras, das comunidades terapêuticas, defende os princípios da reforma antimanicomial, defende o SUS para a política de saúde mental. Nossa candidatura é a única que fala de maneira sistemática do enfrentamento à violência policial, da defesa de uma política de desencarceramento. Nossa candidatura é a única que fala de maneira sistemática do enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia, ao machismo, ao patriarcado de maneira geral. Nossa candidatura vem pautando os debates sobre restaurantes populares, sobre reforma agrária, sobre transporte,
sabe? A gente vem conseguindo pautar um debate muito interessante sobre transporte, a gente vem conseguindo pautar um debate, inclusive, sobre as isenções fiscais aqui no Estado. Eu fui dar uma entrevista para a Globo, para o G1, a repórter Clarissa Góes, ela já abriu a pergunta dizendo assim, candidato, você fala muito sobre isenção fiscal, vai rever as isenções fiscais, ou seja, a Globo já está ligada, que a gente fala muito, está sempre debatendo as isenções fiscais. Então, veja, uma candidatura com pouco dinheiro, com quase nada de recursos, sem esses aparatos burgueses, está conseguindo pautar vários temas, está conseguindo empolgar várias pessoas, está conseguindo, inclusive, dar empate técnico, desde o começo da campanha até agora, por exemplo, a candidatura do PSOL, que tem tempo de TV, tem mais de 50 deputados lançados por Pernambuco inteiro, que tem uma infraestrutura que qualquer candidato a deputado do PSOL também tem mais dinheiro que a gente para fazer campanha ao governo do Estado, percebe? Então, assim, acho que a gente vem conseguindo cumprir o papel. Agora, claro, é um jogo desigual, um jogo injusto. Se a gente tivesse dinheiro para estar rodando o Pernambuco inteiro, como a gente queria cobrir todas as 184 cidades, a campanha seria outra, sabe? A gente está conseguindo imprimir material para a campanha depois de 7 dias do início oficial da campanha. Porque é isso, não tem dinheiro. Então, assim, a gente está fazendo as tripas de coração, um trabalho militante, é um trabalho difícil, é um trabalho aguerrido, mas a gente está conseguindo ir bem, a gente está conseguindo pautar o debate, e eu acho, como eu falei naquela entrevista que eu dei no começo do ano do Brasil de Fato, que a gente vai surpreender muita gente com o resultado final. Inclusive, eu aposto que nossa campanha vai ser a campanha da relação voto-gasto mais barata do Brasil. Pode me cobrar isso depois. Tá certo, Jones. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, e aí peço que todo mundo acompanhe nossos debates nas redes sociais, que fale comigo no Instagram, que acompanhe nosso canal no YouTube. Quem quiser pegar material, saber como é que pode ajudar na campanha, manda mensagem para mim no Instagram, que eu respondo todo mundo.